Boa noite, meus queridos amigos do Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Guarulhos, meus amigos internautas, companheiros e amigos do Facebook, vamos chegando, né? Às 20 horas exatamente começaremos a palestra. Como foi anunciado, a palestra terá o título de A Torre Inacabada e o Rei que Saiu para Guerrear. Eu quero agradecer de antemão ao companheiro Eduardo, a Rosana, desse laborioso centro, pelo convite, pela assistência que tem me dado, não é? Pela confiança depositada em mim. E eu espero em breve poder abraçá-los, poder vê-los e conhecê-los pessoalmente, não é? Vamos chegando. Daqui a 3 minutos, então, começaremos a palestra. Pelo menos nós temos essa ferramenta maravilhosa, né? Onde podemos continuar divulgando a doutrina espírita, falando de Jesus, dos seus sublimes ensinamentos, né? E procurar praticá-los, né? Porque não basta apenas saber, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, não. Mas a prática. É a prática que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Mas precisamos aprender, né? Para praticar, precisamos ter a teoria, precisamos conhecer. E aí essa ferramenta maravilhosa chamada internet nos aproxima um pouco, né? Dessa pandemia terrível que estamos já atravessando, já estamos terminando o sofrimento, né? Que passamos por ele durante todo esse tempo. Já está chegando a calmaria novamente. Depois da tempestade sempre vem a bonança, isso é fato. Depois de uma noite escura, certamente vem o raiar do sol. E o raiar do sol está se aproximando. Estamos no limiar de um novo tempo. Esperamos que tenhamos aprendido, né? Com tudo o que essa pandemia veio nos mostrar e nos alertar para a vida. Vamos chegando algumas pessoas. Eunice já está chegando. Boa noite, Eunice. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Roberta também está chegando. A Roberta Zampieri, né? Sejam todos bem-vindos. Daqui a um minutinho a gente começa. Farei uma pequena prece introdutória. Na sequência farei uma palestra que não seja cansativa, né? Pelo menos de uns 30 minutos. Depois, na sequência, farei uma pequena vibração e prece de agradecimento. Depois das vibrações, tomaremos as nossas águas, né? Cada um que queira pode colocar o seu copo perto do aparelho, do celular, do computador. Que certamente, como esse encontro é sempre em nome de Jesus, os benfeitores espirituais vão fluidificar estas águas. O catolicismo chama de água benta, mas nós chamamos de água fluidificada. É a mesma coisa. Só muda o nome, né? Que damos para essa água abençoada. Cláudia Machado, seja bem-vinda. Roberta. E já está se dando então as 20 horas. E como todo trabalho espírita começa e termina com uma prece, para que a nossa mente se adeque, né, a esse ambiente espiritual já preparado, porque todas as vezes que nos propomos a realizar um trabalho com Jesus, os benfeitores espirituais estão conosco. Então, para que a nossa mente alcance esse patamar sublime, a gente precisa sublimá-la, né, levar o nosso pensamento, pensar em Jesus, pensar no amor. E a prece serve para isso, para que a nossa mente se harmonize com o ambiente preparado pela espiritualidade. Adelina Carvalho, minha esposa, né? Boa noite. E é isso. Vamos então cerrar levemente os nossos olhos para entrarmos em contato, em comunhão com Deus, que está fora
que controla todo o universo infinito, mas que também está dentro de nós. Porquanto temos o DNA divino, somos feitos da divindade, fomos feitos do amor de Deus. Então, cerrando levemente os nossos olhos, podemos entrar em contato com a divindade que está dentro de nós. E imaginar um Deus sublime, portentoso, infinito em todos os seus atributos e perfeito em todas as suas qualidades. Para rogar a sua bênção, a sua proteção, e que Ele envie seus mensageiros, os espíritos de escola, para nos sustentar na caminhada. Que possamos ser intuídos e que tenhamos ouvidos de ouvir as inspirações do céu. E que, sobretudo, tenhamos força para praticar todos os ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos revelar. E é na certeza de que somos envolvidos pela espiritualidade superior, é na convicção, na certeza absoluta que tudo concorre para o bem, que sob as bênçãos de Deus pedimos licença ao alto para iniciarmos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos ideal cristão, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. O Espírito Humberto de Campos, o grande jornalista do além, que nos transmite todas as informações auridas, recebidas do plano espiritual, e que usa a alcunha, de Irmão X. Ele narra-nos a seguinte história: que um recém-desencarnado, cheio de expectativas, chega no limiar da espiritualidade, na antessala dos planos celestes, e é recepcionado por um anjo, por um espírito laborioso que toma conta ali da entrada dos páramos celestes e que julga as pessoas que devem ou não adentrar para a espiritualidade maior. O homem então se identifica como um espírita na crosta que foi, e fala que tinha sob a sua cabeceira a guardar-lhe o sono todos os livros da codificação. Durante toda a sua existência terrena, ele havia lido de ponta a ponta todos os livros da codificação kardeciana. E eles viviam ali na sua cabeceira da cama, onde todas as noites ele lia e relia textos e mais textos de Allan Kardec. Então, supunha ele, por conhecer toda a doutrina e por ser um espírita convicto, que ele mereceria entrar nos páramos celestes, nas regiões sublimadas da espiritualidade. Mas o anjo que toma conta ali da portaria, lhe fala: meu amigo, o seu nome não consta aqui na relação de espíritos eleitos para as bem-aventuranças. Seu nome não constando aqui, você precisa voltar. Você precisa voltar para reencarnar, ainda nos labores terrestres, e fazer o que até então não tem feito. Ele então pensa: corpo físico novamente. Nossa, o insuportável corpo físico, não. E depois de respirar um pouco, ele retoma a fala e diz para o espírito que o recepciona: talvez eu não me fiz entender. Além de ler todos os livros da codificação kardeciana, além de ler todos os livros, eu li todos os grandes autores contemporâneos de Kardec e até anteriores a ele, como Emmanuel Swedenborg, como Gabriel Delany, Camille Flammarion, Leon Denis, cujas minhas elucubrações filosóficas eu tinha ele como mentor. Eu, durante a minha existência na Terra,
participei pessoalmente de algumas de algumas experiências espirituais ministradas pelo Dr. Bezerra de Menezes. Portanto, eu mereço entrar nos pânamos celestes, não mereço por ter estudado e ter detido na minha mente todas as informações da terceira revelação? Eu sempre acreditei que o Espiritismo era a terceira revelação de Deus para a humanidade. E nunca duvidei da imortalidade da alma. O anjo fala, realmente, o seu cérebro é completamente cheio de luzes do saber. Ele é robusto e pesado de tanto conhecimento que você traz. Mas o seu nome não consta aqui. Então aquele homem fala-lhe, a Bíblia, e a Bíblia Sagrada que eu li de Moisés até o Apocalipse, estudei profundamente todos os ensinamentos de João, que para mim é a grande luz de todo o Evangelho, João, o evangelista. Li todos os livros da Antiguidade sagrados, buscando conhecimentos superiores, que me remetesse à espiritualidade superior. Não mereço adentrar nos páramos celestes? E o benfeitor espiritual fala, meu amigo, realmente o seu corpo espiritual é cheio de luz e de saber, mas você é como se fosse um navio transatlântico, ordenhado, iluminado, cheio de enfeites e muito bonito, mas que nunca saiu do porto para a navegação. Então você precisa voltar. Ele fala, mas eu nunca fiz o mal a ninguém. Ele fala, realmente, você demonstra ser realmente um espírito nobre e cheio de conhecimento. Mas e aí, eu não mereço, depois de tanto estudar tanto, de deter tanto conhecimento? O benfeitor espiritual olha para ele e fala, meu filho, constrangido por dar-lhe essa notícia desagradável de que ele precisa voltar para a Terra e reencarnar novamente, fala-lhe com muito amor e triste por dar-lhe essa notícia. Meu amigo, você realmente detém muito saber. Agora você volta para fazer. Interessante. Ele baixa a cabeça e precisa retornar às esferas terrestres, à crosta, em uma nova reencarnação, agora para praticar o que ele aprendeu. Quando o Espírito lhe diz, você é um poço de saber, agora você precisa voltar para praticar, para fazer. Não é? Aí eu me lembro das palavras de Jesus, quando ele disse que será cobrado muito mais daqueles que sabem. Porque quem sabe, meus amados, e comete delitos, ou então é negligente nos ensinamentos espirituais, deixa de fazê-lo, é considerado dolo, né? Um erro com conhecimento de causa. Você sabia e não fez? Porque está escrito que Deus leva em conta os tempos de ignorância. Está escrito isso é bíblico. Deus leva em conta os tempos de ignorância. Isso é culpa. Né? Até na Terra existe o crime culposo e o crime doloso. Culposo é quando não houve uma intenção, você fez por ignorância. Né? Então a justiça dá esse atenuante para você, é um crime culposo. Mas quando se faz com conhecimento de causa, sabendo o que está fazendo, a justiça é mais severa, é um crime doloso. No âmbito espiritual é a mesma coisa. Aquele que sabe, ele não pode ser colocado mais no campo da ignorância, que Deus leva em conta os tempos de ignorância. Aquele que sabe será cobrado muito mais. Por isso, qual é a nossa dificuldade de praticarmos o que sabemos? A gente sabe que a caridade é a única porta que nos vai elevar para páramos mais importantes da espiritualidade. Não a salvação no sentido piegas, no sentido, sabe? Não essa salvação teológica que quiser nos ensinar, né? Da beatitude eterna. Não é essa. Mas a salvação no sentido de não sofrermos, de termos uma vida mais feliz,
Porque a vida vai continuar. Só existem duas alternativas para nós depois da morte do corpo físico. Ou a vida continua ou não continua. Nós sabemos que a vida continua. Principalmente pelas informações mediúnicas que recebemos daqueles que já foram. Mas principalmente por Jesus, que matou a morte, que ressuscitou no terceiro dia, com seu corpo perispiritual, né? Para nos mostrar que a vida continua. Que existe vida após a morte e vida plena, e que iria nos preparar um lugar. Mas Jesus nos advertiu de muito do que devemos fazer para merecermos. Né? O Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio nos pedir e nos alertar: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então são as duas asas, meus amados. A asa da sabedoria e do amor. Esse homem que Humberto de Campos narra com toda a propriedade, que chegou na espiritualidade querendo alcançar páramos mais altos, porque tinha todo o conhecimento bíblico, todo o conhecimento da doutrina espírita e de outros escritores sacros santos da antiguidade, não merecia. Ele era cheio de luzes e de saber. Seu perispírito demonstrava isso, mas ele precisava voltar para fazer. Ele não havia feito. Ah, mas eu nunca desejei o mal para ninguém. Tudo bem, mas não fez o bem. Não fazer o bem já é um mal. Né? Tudo bem, você é um espírito nobre, você sabe muita coisa, você nunca desejou, nem fez o mal a ninguém, mas também não fez o bem. E não fazer o bem já é um mal. Então ele tinha toda a asa da sabedoria montada. Toda a asa da sabedoria dele estava feita, mas não se voa com uma asa só. Ele precisava voltar para desenvolver a asa do amor. A asa, eu tenho falado isso sempre, do conhecimento, da sabedoria, já galopa na nossa frente, a tecnologia avança a galope. Né? E é uma coisa que ninguém consegue deter. É como uma bola de neve que cresce cada vez mais. Mas o amor está deixando um pouco a desejar. Por isso que a espiritualidade nos pede: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Porque a instrução também é muito importante. E via de regra ela vem na frente mesmo. Até para que a gente não fique muito bobinhos assim, né? Ingênuos. A gente precisa conhecer para poder fazer o bem com propriedade. Até para fazer o bem a gente precisa saber fazer. Por isso que a informação, que o saber vem um pouquinho na frente. Mas aquele que sabe mais, dele será cobrado muito mais. Muito mais. E aí? Será que estamos dispostos a pagar o preço? A pagar o preço de sermos cristãos? Porque Mahatma Gandhi, ele sempre disse na sua vida física aqui na Terra, que ele gostava muito de Jesus e do cristianismo, mas não aprovava nunca o comportamento do cristão. Porque via de regra, segundo Mahatma Gandhi, e eu concordo com as palavras dele, nós cristãos não praticamos. Não praticamos. Ora, se Jesus é o mestre, e segundo a doutrina espírita é o modelo e guia, o que é modelo e guia? Modelo é aquele que devemos alcançar, devemos imitar. Ele é o nosso modelo, né? E o guia? A gente deve seguir. A gente deve seguir o guia, seguir as pegadas do mestre, andar pelas areias escaldantes do deserto que ele andou, tomar do cálice amargo que ele tragou. Quem é capaz de fazer isso? Então, dizer eu sou cristão, eu sou espírita cristão, é muito fácil. É facílimo demais. Agora, praticar é que é difícil. Né? E é exatamente para isso que a gente precisa aprender, para praticar. Para praticar. E como eu digo sempre, meus amados, esta palestra eu preparei para mim, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então eu preciso, na medida do possível, praticar os ensinamentos do Cristo. É claro que o que eu aprendo com o que eu estudei para desenvolver o tema serve para a maioria de todos nós aqui, porque estamos mais ou menos no mesmo patamar. Mas eu falo para mim. Ai de mim se não praticar esses princípios sacrossantos do Evangelho, principalmente do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o sermão da montanha, que é o sermão do monte,
que é o sermão das bem-aventuranças. É o nosso código divino, é a nossa cartilha, é o nosso manual de primeiros socorros espirituais, está ali. São só 3 capítulos da Bíblia toda, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, junto com as leis naturais do 3º livro, do Livro dos Espíritos. Então o que a gente precisa é mudar, é fazer reforma íntima, é nos transformar, porque se a gente não fizer isso, a gente não faz o bem. Se eu sou muito mais sombra do que luz, eu tenho muita dificuldade de fazer o bem, de fazer brilhar a minha luz diante dos homens, para que eles vejam as minhas obras e glorifiquem a Deus. Então eu preciso fazer reforma íntima, é fazer brilhar a minha luz. Sócrates já falava isso, eu tenho luz para brilhar. Jesus disse depois, brilhe a sua luz diante dos homens. E a gente faz o quê? Não, a gente continua estudando, a gente continua fazendo cursos, a gente continua assistindo palestras, a gente continua fazendo palestras. E a prática? E a prática? E quando chegarmos na espiritualidade? O sofrimento que vamos alcançar? A maioria de nós, eu sinto dizer, mas vamos passar pelos umbrais da Terra. Dificilmente vamos despertar nas colônias espirituais sagradas. Como Patrícia, por exemplo, e como o egrégio Bezerra de Menezes, que já despertou com Celina ao seu lado, dizendo que ele já se encontrava nos páramos celestes, no plano espiritual, que agora ele já poderia gozar da felicidade dos bem-aventurados. Bezerra não foi. Ele preferiu, como até hoje está, ficar na Terra, para ajudar os seus irmãos de caminhadas retardatários como eu. Não é? Mas Bezerra de Menezes já cumpriu o que tinha que cumprir aqui na Terra. Então, poucos espíritos passam dessa dimensão em que vivemos para as dimensões mais elevadas. Temos que passar, via de regra, pelos umbrais da Terra, porque não cumprimos fielmente a cartilha que Deus espera que cumpramos. Não praticamos como deveríamos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Sermão da Montanha, é o nosso manual de primeiros socorros espirituais, eu diria. Manual de primeiros socorros espirituais. É o ensinamento moral do Cristo. Porque é o que vai ficar. São os ensinamentos morais e a nossa transformação. Então eu preciso transformar sombra em luz. O que a doutrina espírita chama de reforma íntima. E não é fácil. Não é fácil fazer reforma íntima, é um processo doloroso. Ninguém nunca disse que é fácil. Jesus foi o primeiro a dizer-nos: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão passar pela porta estreita. Então ele diz: esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque larga é a porta do mundo, é a porta da perdição, é a porta dos sentidos físicos, das sensações efêmeras que a matéria nos proporciona. Isso é fácil, isso é largo, isso é convidativo, não é? Então, meus amados, a gente precisa fazer uma grande luta íntima para mudarmos e praticarmos um pouco. Claro, Jesus é o modelo e é o guia. Estamos muito longe do ponto de vista espiritual do Mestre, claro, mas Jesus é um ideal. Eu digo sempre, Jesus é um ideal perfeito, que a gente tem que olhar para ele e nos dispormos a seguir na sua direção. Né? Então precisamos seguir os passos dele, na medida do possível, por causa da nossa insignificância, por causa da nossa pequenez espiritual, mas a gente precisa tentar fazer o bem na medida do possível. A doutrina espírita fala que é na medida, no limite das nossas forças. A gente precisa fazer o bem no limite das nossas forças. A gente sabe disso. A gente tem bastante conhecimento, às vezes, que a doutrina espírita nos proporciona, mas e aí? E aí? Saber é uma coisa, fazer é outra. Não? Saber é uma coisa, fazer é outra. Jesus tem dito: nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor será salvo, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai, que é Deus, com relação a nós mesmos? É que a gente ame, que a gente seja o samaritano da estrada, que a gente levante o caído, que sejamos instrumentos de Deus aqui na terra. É isso que Deus espera da gente. Para que Deus atue na terra, Ele precisa da nossa ação. Deus atua na terra através do próprio homem. Então aí é a prática. Fora da caridade não há salvação. Olha aqui, Kardec nem falou fora do amor.
Porque dizer eu amo é fácil, né? O amor é um substantivo. E a caridade, o fazer, é um verbo que a gente precisa exercitar, que a gente precisa fazer, né? Então, meus amados, Kardec não disse fora do amor não há salvação, ele disse fora da caridade, que a caridade é o amor em ação, é o amor em exercício. E o que a gente está fazendo? Muito pouco, muitas vezes. Eu fico pensando nesses espíritos que a gente convive com eles, ou já leu a respeito deles, que foram espíritos maravilhosos, super elevados do nosso ponto de vista, que depois eles retornam passando psicografias dizendo que ainda precisam evoluir, que são insignificantes na espiritualidade, né? O céu e o inferno tem uma comunicação de um homem que era muito justo, muito bom, segundo todos. E ele volta dizendo que a bondade para Deus, para a bondade do homem, é um abismo. Ele ainda precisa evoluir bastante. Olha, e do ponto de vista nosso, humano, ele era uma pessoa que já ia direto para os páramos celestes. Mas ele volta ali no céu e inferno e diz que existe uma distância muito grande, né, do amor que a gente pensa para o amor que Deus quer de nós mesmos. Então, meus amados, Chico Xavier dizia que ele era um cisco. Chico Xavier sabia o que ele estava falando, não era da boca para fora, uma pseudo-humildade, não. E nós, então? Se Chico Xavier era um cisco, nós somos o quê? Então a gente precisa olhar na direção de Jesus como modelo, como ideal perfeito e procurar seguir, na medida do possível, pedindo forças à espiritualidade, não pedindo que a espiritualidade venha fazer, mas que nos dê força para fazermos. Agora a decisão sempre vai ser nossa. Mas estamos dispostos a pagar o preço? Estamos dispostos? Porque ser cristão não é fácil. Ser cristão de verdade ou espírita cristão é andar no fio da navalha. É fácil? Não é fácil. É a senda, é o caminho do fio da navalha. O caminho espiritual, eu tenho falado isso sempre. É muito difícil. Então, Jesus fala ali em Mateus 14, não é? Que quem não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha só. Quem não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Discípulo é aluno. Então, se eu não faço isso, eu não posso ser chamado de mestre, porque eu não sou discípulo. Então, tem que carregar a cruz com dignidade, com resignação, não é? E seguir. É isso que ele espera de nós. Aí ele fala aquela história que é o título dessa palestra de hoje, né? Aquele que vai construir uma torre, ele tem que se preparar antes, para que a torre não fique inacabada e alguém não diga, olha, ele começou o projeto e aí faltou dinheiro, faltou material e ele não concluiu a obra. Alguém vai dizer isso. Isso está lá em Mateus 14, 27 em diante, né? Aí ele fala o exemplo da torre, né, inacabada, de alguém que vai construir uma torre e não consegue concluir porque faltou recursos, faltou material. Ele fala do rei que saiu para guerrear. Qual é o rei que sai para guerrear e não manda um conselho, uma comitiva na frente para estudar o seu adversário? Se ele estiver com 10 mil homens e o seu adversário estiver com 20 mil homens, ele vai ser derrotado. Então ele precisa mandar um conselho na frente, uma comitiva de soldados na frente, para fazer um acordo de paz com o seu adversário. Então é preciso sentar e fazer um planejamento. É preciso sentar e estudar como vai ser a guerra, como vai ser, ou então ele faça um acordo de paz. Não dá para encarar 10 mil homens, não dá para encarar 20 mil homens. Jesus fala isso lá em Lucas, capítulo 14. Então, para que não aconteça conosco como construtores de uma torre inacabada ou como um rei que saiu para guerrear, a gente precisa sentar e pensar se somos capazes de pagar o preço de ser cristão. Ah, meus amados, porque ser cristão é andar contra a maré. Ser cristão é andar contra as conveniências do mundo. Embora nos taxem de tolos. Ah, como ele é bobo. Porque a mensagem da cruz é loucura, é estrupícia para algumas pessoas. Mas a mensagem do madeiro é redenção para aqueles que compreendem. É difícil ser cristão. Como é difícil ser cristão. Fácil é dizer eu sou, mas ser é muito difícil.
porque eu preciso praticar. E Jesus deu tantos exemplos, tantas parábolas maravilhosas que ele nos contou, que nós recordamos até os dias de hoje, mas que precisamos praticar. Nós precisamos ser o sal da terra. Ele diz lá em Lucas, ainda já no versículo 34, e se o sal perdeu o seu sabor, para que serve? Ora, eu sou, você é, meu irmão, você é, minha irmã, o sal da terra. Ele não pode se tornar insípido, né? Sem sabor. A gente precisa salgar o ambiente onde vivemos, dar sabor à nossa existência. Não podemos mudar o mundo, é claro que não. E com muita dificuldade podemos mudar a nós mesmos. É difícil. Fazer reforma íntima é difícil. Porque eu tenho que abdicar de algumas coisas que me dão prazer, de alguns confortos materiais, e isso dói. Né? Sócrates falava que tirar a luz de dentro, fazer brilhar a nossa luz é um parto. A mãe de Sócrates era parteira. E Sócrates, menino, acompanhou a sua mãe, ajudando as mulheres a darem à luz. Ao ficar famoso, se tornar filósofo na fase adulta, ele desenvolveu uma técnica chamada maiêutica. E maiêutica em grego significa dar à luz. Então fazer reforma íntima é um processo difícil. Não é fácil. Mas se nós compreendermos os ensinamentos cristãos, os ensinamentos espíritas, a gente precisa aurir forças desses conhecimentos que temos para praticarmos a caridade. Para fazermos o que precisa ser feito. É isso, meus amados. Porque ser cristão não é fácil. É andar na contramão da vida. Às vezes a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente faz as nossas preces como um crente fervoroso que somos, né? Mas na primeira oportunidade a gente pega de volta, a gente desiste daquilo que a gente prometeu, daquilo que a gente pediu. A gente entrega a nossa vida aos cuidados de Deus e pega de volta. E pega de volta. Como a história daquele homem, né? Que ia comprar o presente da sua mãe no Dia das Mães num shopping center. Ele não encontra vaga para estacionar o carro. Ele chega no estacionamento, dá muitas voltas em todas as áreas de estacionamento e não encontra vaga. E fica desesperado, nervoso. E aí ele para o carro, né? E ele faz aquela prece rápida, né? Instantânea. Meu Deus, me ajude a encontrar uma vaga, que eu juro que nunca mais eu trairei minha esposa. Ato contínuo, como se fosse por milagre. Uma vaga vai surgindo na frente dele, um carro vai saindo de uma vaga. Ele então olha para cima novamente e diz, não precisa se preocupar, Senhor, eu já achei a vaga. É assim, é mais ou menos assim que a gente faz. A gente entrega a nossa vida, ou faz a nossa petição a Deus, às vezes prometendo alguma coisa, mas a gente esquece. Na primeira oportunidade a gente esquece porque a porta do mundo é muito larga, é muito convidativa. Então é fácil querer ser Chico Xavier, é fácil querer ser cristão, difícil é fazer o que o Chico fez, difícil é viver da forma como ele viveu. Imagine então viver da forma como Jesus viveu, Francisco de Assis viveu, tantos cristãos que nos deixaram exemplos viveram, do próprio Evangelho, aquelas vidas transformadas por Jesus numa única existência. Ah, mas eles eram espíritos preparados. Peraí. Vamos parar com isso, dessa pseudo-humildade, dizendo nós somos muito pequenos, a gente não consegue fazer. Quem era Maria de Magdala, Maria Madalena? Quem foi Paulo de Tarso? Quem foi Zaqueu, Levi e tantos outros que transformaram as suas vidas numa única existência porque compreenderam que só Jesus tinha palavras de vida eterna? Então, se eles fizeram isso, Francisco de Assis e tantos outros, a gente pode fazer também. Mas o que nos impede é o orgulho e o egoísmo. Esses dois grandes flagelos que a doutrina espírita nos indica. Não é? Mas a gente precisa vencê-los. Nós temos a força dentro de nós. Nós temos o DNA de Deus dentro de cada um de nós. Não é fácil nadar contra a maré. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz a seguinte frase: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele conclui, a vontade de Deus é fazermos coisas boas, é fazermos coisas agradáveis, a vontade de Deus é fazermos coisas perfeitas.
porque essa é a vontade de Deus. Mas a gente não faz. Via de regra, a gente só faz a nossa vontade. Mas estamos aqui para fazermos a vontade de Deus e não fazemos. A vontade de Deus é que amemos uns aos outros. E Jesus veio dar o exemplo, como ele amou. Só isso. Que amemos uns aos outros. O Espírito da Verdade diz isso: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Eis o primeiro. Instruí-vos, eis o segundo. A gente pode fazer as duas coisas concomitantemente. Nada impede. Mas o intelectualismo já está muito na frente do amor. Né? Nadar contra a maré é eu negar a mim mesmo. Eu não concordo com muitas coisas que acontecem no mundo, que eu não seja daquele jeito. Se eu não posso mudar o mundo ou os outros, que eu mude a mim mesmo, mas que eu não concorde com a forma como o mundo está. Se eu não concordo, eu tenho que ser diferente daquilo que eu não concordo. Olha, eu não concordo como o mundo está, como o país está. Então que eu seja diferente, que eu seja um exemplo. Né? Então, eu gosto muito das frases do poeta, quando ele diz que esse país que está aí não é o país que ele quer para ele. Pode ser qualquer coisa, menos o país dele. Né? Flávio José, quando ele fala: um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa cerviz e massacra seu negro e a mulher, pode ser um país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país cujas leis são descartáveis pela ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corrupto tem voz que vem se diz e o respaldo tem sido incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português e aprendeu a falar pornofonês, aderindo à total vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não sabe esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal, pode ser o país do carnaval, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que seus índios discrimina, a ciência e as artes não respeita, um país onde se morre de maleita por atraso geral da medicina, um país onde escola não ensina e hospital não dispõe de raio-x, onde o povo do morro é feliz se tem água de chuva e luz do sol, pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Um país que dizima sua flora festejando o avanço do deserto, pois não salva um riacho descoberto tendo leito precário por chocora. Um país que cantou e hoje chora pelo bico do último concris, que florestas destrói pela raiz e aveleiro de pó entregue ao chão, pode ser que ainda seja uma nação, mas não é com certeza o meu país. Então ser cristão é isso, nas entrelinhas, é não concordar com nada, isso não é meu. Vamos viver desse mundo como se não fôssemos desse mundo, porque na verdade nós não somos mesmo, diz Paulo. Um problema técnico aqui, mas que acho que já consegui solucionar rapidamente. Então é isso, meus amados. Ser cristão é andar na contramão do mundo, é fazer diferente, é praticar os ensinamentos cristãos. É isso, isso é ser cristão. Então, Paulo, que foi um homem do mundo, né? Possível sucessor de Gamaliel no Sinédrio, um doutor da lei, fabuloso, perseguidor de cristãos. Ele disse lá nos Romanos: que miserável homem eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E se eu não faço o bem que eu quero e o mal que eu não quero eu acabo fazendo, é o pecado que habita em mim que faz. Não é? Que miserável homem eu sou. Mas ele venceu a si mesmo, porque lá para os Gálatas depois, ele fala que já não sou eu mais que vive, mas é o Cristo que vive em mim. E na sua segunda carta a Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu, né, ele fala para Timóteo, seu amigo, o seguinte: né, terminei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. Que coisa linda, né? Então Paulo transformou-se em uma única existência.
Que miserável homem ele era, mas depois ele já era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que habitava nele. Já não sou eu mais que vive, mas é o Espírito do Cristo que habita em mim. Que lindo, não? Então ele se transformou numa única existência. Então o próprio Jesus ali, no final do capítulo 7 de Mateus, ele fala: nem todos que clamam Senhor, Senhor podem ser salvos, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do Pai é comparável ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. E aí bateu o vento, choveu fortemente, vendavais terríveis, e ela aguentou firme ali, porque era bem alicerçada na rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, e não as pratica, disse Jesus, é comparável ao homem insensato, que construiu sua casa na areia, e bateu a chuva, e bateu o vento, e a sua ruína foi total. Disse-nos Jesus. Então, sejamos sensatos e pratiquemos as palavras do Cristo na medida do nosso possível. Meus amados, que os ventos da prosperidade, da felicidade, da luz, sempre assoprem tuas costas te impulsionando avante. Que o sol da liberdade, da felicidade, das boas vibrações sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e trazendo luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre vocês. E até nos encontrarmos de novo, virtualmente ou presencialmente, que Deus os tenha tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos às vibrações. Cerrar levemente os nossos olhos. Para agradecermos a Deus por todo esse envolvimento. Para agradecermos a Deus pela saúde que estamos continuando a manter diante de tantas adversidades na Terra. Agradecer a Deus pela nossa família, pelo nosso laboratório de amor que compartilhamos nessa existência. Agradecer a Deus pela doutrina espírita, esse caminho de luz que nos ilumina a caminhada. Ah, Senhor, são tantas coisas para agradecer e são tantas poucas coisas a pedir. Nossos corações estão repletos de gratidão pela vida, pelos ensinamentos e pelas oportunidades. Senhor, que Jesus continue sendo o nosso guia, nosso modelo, que tenhamos sempre força para praticarmos os seus ensinamentos, porque sabemos ser sacrossantos, sagrados e cheios de santidade. Que os amigos espirituais continuem conosco, nos ajudando na caminhada, porque sozinhos ficamos tão frágeis e tão vulneráveis ao erro. Então rogamos sempre o concurso dos bons espíritos para nos indicar o caminho a seguir, como o anjo indicou a Tobias o caminho que ele deveria seguir. Que Jesus seja sempre o nosso guardião, que Maria Santíssima, Mãe de Jesus, com a sua grande falange de espíritos elevados, ajude-nos na caminhada e alivie as dores que porventura venhamos a passar. E que o mundo seja repleto da luz do amor de Deus. Que os homens transformem-se para melhor e que haja paz e harmonia na dimensão física e na dimensão espiritual da nossa terra ainda tão sofrida. E assim, sob as bênçãos de Deus, as boas vibrações dos bons espíritos e a luz sagrada do Cristo Jesus, sob tudo isso, pedimos licença ao alto para encerrarmos as vibrações de hoje. Que assim seja. E graças a Deus, podemos tomar as nossas águas.
Um grande beijo em cada coração.